hoje é dia de falar de carro elétrico aqui no nosso Garagem Daily Driver a bordo do novo Renault Megane E-Tech. Sem dúvida nenhuma, entre os elétricos disponíveis no mercado, ele é um dos que tem um design mais atraente, uma boa autonomia e outros detalhes que a gente vai conhecer a partir de agora. Saudações, pessoal! Bom, hoje, vocês viram na cabeça do vídeo, falaremos de Megane E-Tech. Fazia um tempo que eu queria pegar esse carro, porque justamente ele traz um design diferente do que a gente costuma ver entre os carros da Renault vendidos no Brasil. Como a gente sabe, a Renault vende o Duster, vende o Kwid, que são carros que foram aí praticamente desenvolvidos pelo lado leste, né? O leste europeu, o pessoal da Romênia e tal, da Renault, e não vende muito aqui o que já vendeu antes, que são carros aí, digamos, tipicamente Renault em termos de estilo, de design e essa questão toda que chama a nossa atenção. Então, no caso do Megane, eles trouxeram um carro diferente. Eu já falei aqui na garagem sobre Clio, por exemplo, que é um carro que eles não trazem, né, para cá, não trouxeram um tempo e depois deixaram de trazer versões bacanas do Clio, mas enfim, essa é a escolha da marca e a gente tem que, enfim, o mercado responde se quer ou não e acaba vendendo bem também dentro da ideia, né, da perspectiva. Mas agora o Megane E-Tech, que na verdade utiliza o nome Megane, mas não é uma evolução ou uma geração daquele Megane vendido, que foi vendido aqui no Brasil, inclusive. Na verdade, eles usaram o nome como uma forma de homenagear o Megane e também de, digamos, dar um nome conhecido que as pessoas, os clientes da Renault, e mesmo quem conhece carro, tem uma referência. Então, Megane, a ideia do Megane, da escolha do nome, foi exatamente essa. Sem dúvida nenhuma, como eu falei já algumas vezes, nesse pouquinho de tempo que eu estou falando, uma coisa que chama atenção nesse carro, sem dúvida, é o desenho, é o design dele. Um carro bem moderno, você olha para ele, chama atenção na rua, é um carro que tem pouquíssimos exemplares. Me falaram que tem 3 ainda, provavelmente os 3 da frota de imprensa que estão rodando por aqui. É um carro que tem um design bem futurista, então o estilo dele é um estilo jovem, é um estilo contemporâneo, digamos assim, e realmente acaba chamando atenção por conta disso. Uma coisa que eu gostei, o conjunto óptico dianteiro, todo muito bem integrado no design, inclusive esse logo da Renault também totalmente integrado no design. E a combinação do preto brilhante, tanto na parte de baixo do para-choque, quanto nas capas de retrovisores, a coluna B, coluna C, acabaram dando para o carro algo bem interessante em termos visuais, né? Você olha para ele e você vê uma mudança de cores, uma alternância que acaba sendo algo que é bonito, chama atenção. Temos aqui, então, um perfil bastante baixo, coeficiente aerodinâmico muito bom, rodas de 18 polegadas, também, assim como todo carro elétrico, a roda também tem um design meio futurista, que sempre divide opiniões, mas eu acho que dentro desse estilo combinou. Uma questão importante, carregamento, fica desse lado, nós temos a opção do carregamento tipo 2, que é o que todas as marcas deviam adotar, a gente sabe a Nissan usa CHAdeMO, que você não encontra carregador, mas a Renault usa o tipo 2, o que é muito bom, muito prático. Você encontra tipo 2 em todo lugar que tenha carregador, vai ter tipo 2. Inclusive para carga contínua também. Ele tem uma capacidade grande de receber carga contínua, isso é um negócio muito interessante. Outra coisa bacana desse carro, eu falei do design integrado, tanto das maçanetas da porta dianteira, que ficam colocadas dentro da porta, quanto da porta traseira também. A gente vê, como aliás a Honda já fez no HR-V, né? Mas é um estilo interessante, a Peugeot já havia feito isso também, é uma ideia de design integrado que dá uma ideia que o carro é um coupé e não um SUV seria, né? Que é o estilo do carro. Outro detalhe, essa faixa preta embaixo do carro também acaba diminuindo, digamos assim, visualmente o desenho, é uma ideia de design bacana. E terminando aqui atrás, primeiro a gente tem o teto preto, também um preto brilhante, sem teto solar. E o design aqui da traseira, ó, forma também um conjunto só, um conjunto óptico todo que acende também, esse conjunto óptico traseiro, com que seria um prolongador de lanternas, mas na prática ele é como se fosse uma peça só, uma lanterna só. E aqui dentro a gente tem também, a gente tem a câmera de ré, que acaba servindo como retrovisor, ele tem um retrovisor elétrico ali na frente, que no uso você tem que acostumar, ele confunde no primeiro momento, porque o retrovisor lá dentro tem a opção de mostrar exatamente a câmera de ré. Então você tem uma visão sem os bancos,
né? Você tem uma visão direta de trás e isso precisa de uma certa adaptação, mas também não é nada muito complicado de fazer. Detalhe do porta-malas, capacidade razoável, acho que está dentro da proposta do carro e dentro do que se espera, né, de um carro desse tamanho. Abertura e fechamento manual, né, do modo clássico. Esse carro tem um tamanho razoável, pouco mais de 4 metros, mas, por outro lado, ele tem um entre-eixos bastante generoso em termos gerais, né? E a gente vai ver uma característica dele interna, que é o assoalho plano, que é algo que a gente viu na Honda quando lançou o New Civic, assoalho plano, era um grande diferencial. Mas a gente vai falar sobre a parte interna a partir de agora. Chave presencial que lembra a de outros modelos, inclusive da Renault. É interessante essa chave plana, digamos assim. Mas basta eu me aproximar, já temos aqui, ó, a abertura da maçaneta, o que eu falei, a maçaneta está bem inserida aí. E o conjunto óptico traseiro, ó, que maravilha. Fica bonito, né, aceso. Bom, coluna C integrada, temos aqui a parte interna, que é a toalha do Porsche. Uma coisa que eu achei interessante desse carro, ele utiliza tecido, é um tecido reciclável, enfim, mas como eu gosto de banco de tecido, eu achei um diferencial bacana, né? Não é aquele corino, enfim, usa tecido reciclável, pelo menos você usa tecido, que eu acho que é uma coisa até mais útil. Comentei aqui sobre o assoalho plano, olha só que interessante, saída de ventilação, mas falta aqui a entrada USB para quem vai atrás. É interessante porque, na verdade, esse carro ele tem uma bateria com 11 centímetros de espessura. Entre os elétricos, de modo geral, é uma bateria relativamente fina. Então, a bateria de 65 kW e uma bateria de 11 centímetros de espessura. Mesmo assim como os elétricos, né, o assoalho é um pouquinho mais alto, mas a gente percebe que ele é menos alto do que outros elétricos que a gente andou aqui. Interessante essa questão, justamente por conta dessa largura da bateria, da espessura, melhor dizendo, que é um pouquinho menor. É um carro que, assim, ele tem um espaço interno, não é grande, mas eu acho que está dentro da proposta também desse carro. Temos um entre-eixos, o espaço da frente, vocês vão ver que ele é mais confortável, né? Mas aqui, o assoalho plano, tal, ele tem algumas características que agradam, de modo geral. Além do que eu comentei, a questão do banco de tecido, sim. Tem alguns barulhos próprios, enfim, um carro elétrico, né? Aquelas ideias um pouco diferentes. Olha o detalhe dos bancos aqui. E aqui temos o painel. Bom, Apple CarPlay Android Auto sem fio, ele conecta rápido. Você entra no carro, ele já está conectado. O detalhe aqui do volante, onde você pode mudar inclusive a visualização do painel. Olha só que interessante, a gente coloca as opções aqui, ó, eu vou ligar ele. Teste de funções em curso. Ele tem algo interessante aqui, que ele mostra a distância em segundos, em tempo, né? Quanto você está do carro da frente. É um negócio diferente, realmente. Autonomia. Aqui um Eco Monitor, para ver o que você está gastando ou não, pressão dos pneus, ele vai fazer a leitura depois. Aqui ele fala para você afivelar os cintos ou desligar o motor, porque eu estou parado aqui, né? A quilometragem total do carro, consumo, aqui porcentagem de potência que você está usando. Aqui estou ouvindo um Dire Straits, muito bom. E de modo geral, ó, temos iluminação interna também. Aqui você seleciona modos dinâmicos, né? Esse é de clicar. Então, Comfort, Eco, Sport, o personal. Eu uso o Comfort de modo geral. Eu acabo fazendo as avaliações no Comfort para ter uma ideia geral. Temos duas telas, né? Então elas têm um difusor de ar no meio e tem a tela aqui. Você tem as opções, ó, todas do carro, Driving Eco, qualidade do ar, ó, purificador de ar. Aqui nós temos algumas opções também, ó, Apple CarPlay, gerenciador de dispositivos. Aqui sobre o carro especificamente, ó, Comfort, ó, qualidade do ar, centro de condução, ele te dá algumas opções, ajustes, assento de estacionamento, ó, limpeza, tá vendo? Ó, limpador frente automático, tá lá. Interessante, né? Você ajusta tudo isso aqui. E aqui nós temos o câmbio
Essa parte é curiosa porque aqui a gente tem 3 alavancas. O de áudio, como é comum nos Renaults há um bom tempo, o limpador e aqui a alavanca de câmbio especificamente, né? Você se acostuma. No primeiro momento é engraçado, você tem as 3, né? É um negócio curioso. Uma coisa interessante é que ele tem níveis de regeneração. Você olha aqui essas pedal shifts, fala, pô, mas para que serve isso se o carro só tem uma marcha? É simples, ele tem 3 níveis de regeneração. Então, vocês vão ver dirigindo, eu posso deixar ele totalmente solto ou então fazer aquela função do e-pedal, né? Que ele força a regeneração, você não precisa usar o pedal de freio. Aqui carregamento por indução e aqui porta-objetos bem generoso nessa parte, tanto ali quanto aqui, ó. Aqui você tem um porta-objetos também bastante generoso para o motorista e para o passageiro que vai aqui do lado direito. O que eu tinha comentado ali, ó, que vocês viram a imagem, é isso aqui, ó. Tá vendo? Esse retrovisor com a câmera. Agora vamos andar. E aqui a gente tem um motor elétrico com 220 cavalos, tração dianteira, e pouco mais de 30 kgfm de torque. Muito bem, pessoal. Colocamos aqui no Drive. Esses 3, é muito engraçado esses 3 comandos, como eu falei há pouco, como eles confundem. Ó, tá no nível 2 de frenagem. Daí para você andar bem, claro, né? Você desativa, né? O que é interessante é que ele funciona bem como o e-pedal. E tem um funcionamento bastante suave também, quando a gente nota o modo como ele reage, né? Na configuração, o que é uma coisa legal, porque o e-pedal, como eu citei, ele é uma coisa meio chata, né? Muitas vezes de usar. Ó, tá vendo? Ó? Eu vi uma lombada ali, ó. Agora eu freiei, porque essa lombadinha é alta, inclusive. Mas olha que interessante como você consegue, vocês vão ver agora na parte de curvas, como dá para conciliar bem essa função, você pegando um pouquinho de prática, ó. Agora eu vou frear direto, ó. Sem frear, só usando o sistema, desativa. É bem prático. Na verdade, ele vai te mostrar lá atrás que você está freando para o carro que vem atrás, que você está diminuindo a velocidade. Por outro lado, quando você estiver dirigindo, a vantagem de usar isso, você vai usar, como é uma desaceleração do motor elétrico, ó, tô colocando aqui, ó, não tô usando o pedal de freio. Como é uma desaceleração, daí eu solto. Do pedal do motor elétrico, você não vai estar usando disco, pastilha de freio, ou seja, tem as vantagens, né? Então é interessante usar isso, né, dessa forma, porque você vai prolongar ainda mais a vida útil da sua pastilha de freio, do seu disco de freio. É bem interessante isso aqui bem usado, né? E você consegue até dirigir dinamicamente, vai, entre aspas. Olha só, se eu quiser que freia mais, ó, puxei mais aqui, ó lá, sem usar o pedal de freio, soltando aqui. Você vai pegando o jeito, claro, tem uns modos dinâmicos também. Eu gosto de usar no Comfort, que eu acho que a ideia, de modo geral, de um veículo elétrico é você usar no modo Comfort, porque, enfim, é um carro que você vai procurar ter uma direção mais suave. Uma coisa, aliás, que eu gostei desse carro foi a dirigibilidade. Puxei aqui, ó, puxei no nível máximo. Vocês estão vendo ali em azul quanto ele regenera aqui embaixo e o quanto você acelera no pedal. O que é interessante, eu estava notando agora na estrada para chegar até aqui. Bom, primeiro, claro, um carro de 220 cavalos com mais de 30 kgfm de torque, então você acaba usando bem, né, essa potência eventualmente. Por outro lado, o quanto você acelera, que nem aqui, ó, 20, 18%. Num kickdown eu acelerei 50%, 48%. É muito engraçado, né? Você não usa todo o pedal ou toda a potência. É engraçado esse tipo de coisa. Às vezes a gente tem sensação que você enfia o pé na tábua, né? Dependendo do carro até sim, mas é engraçado essa sensação. Uma coisa que eu gostei desse carro então foi a dirigibilidade, sem de gravidade baixa, a bateria fina que eu falei há pouco. Ou seja, um carro que tem uma dinâmica de condução muito boa. Eu até achei ele um pouco desconfortável para o uso na cidade. Na cidade, eu digo, em pisos mais regulares, que é a mesma coisa de falar que vai andar na cidade aqui no Brasil, com o nosso asfalto de modo geral.
Eu andei lendo umas avaliações de alguns colegas de imprensa, o pessoal mudou a pressão de pneu, diz que o carro ficou mais macio, mais confortável. Enfim, eu não mexi na pressão dos pneus. De qualquer forma, eu achei ele bem acertadinho. Você pega trecho com curvas aqui, eu fui para Ibiúna, e eu gostei da dinâmica de condução, sabe, do carro. É um carro que te entrega tração dianteira só, mas ó, ele tem uma dinâmica de condução que é bem acertada, não rola nas curvas. Enfim, eu achei o carro, ele é bem direto também, né, digamos assim, né. Eu gostei, a dinâmica do Megane E-Tech eu achei muito boa, a dinâmica de condução. Realmente um carro que agrada, mesmo se você quer pisar um pouquinho mais, acaba agradando. Lógico que você vai pagar essa aceleração extra com maior gasto da bateria. É uma coisa curiosa a questão do uso da bateria. Eu fui num evento do novo Corolla Cross em Ibiúna, e daí Ibiúna, eu nunca tinha ido em Ibiúna. Você pega umas estradinhas e tal para chegar ali, enfim, né? Daí é umas estradas que você não consegue desenvolver tanto a velocidade. Então, máximo é 90 na Raposo, depois você diminui. E no fim eu cheguei lá com 93 km rodados. Ele gastou o equivalente a 70 da autonomia. Ele foi regenerando muito também, usando esse método das borboletas, né? É bem prático isso aí também, porque você regenera, tá vendo? Ele te mostra aqui, ó, você tá regenerando 25, 20. Isso vai, logicamente, te ajudando, né? Quando a ideia é regenerar um pouquinho mais a bateria. Então, eu achei, nessa minha avaliação, que o Megane ele acaba tendo um consumo de bateria bom, me agradou, porque tem alguns elétricos, eu vou pegar o Dolphin Mini em breve, que é um carro que saiu agora, enfim, o pessoal está comentando muito por conta do preço e tal. Vamos pegar uma estradinha com ele e falar de consumo, porque o Dolphin, vocês lembram, eu fiz até um vídeo no Instagram que teve viralizou de certa forma, muita gente assistiu e tal, e é um vídeo de consumo real, porque essa é a grande sacada, né, do trabalho, você fazer algo verdadeiro, né? E lá nós mostramos que ele gastou muita bateria. Aqui, tá vendo, estou usando, olha que interessante, você puxa aqui, ó, e vai, e depois solta. O Dolphin, fomos até Campinas, ele usou muito a bateria, tem lá no vídeo, né? Eu achei que o consumo dele acabou sendo um pouco elevado, né, da bateria. Esse aqui eu gostei, só que, veja bem, a gente que acaba trabalhando na imprensa, tendo a oportunidade de conviver com os elétricos, você pega um, fica uma semana, pega outro, fica uma semana, dá para você ter uma ideia geral do que é o carro elétrico. Ou seja, o que eu fiz? Eu fui em Ibiúna, no local do evento, o que tinha? Carregador, me informei antes, deixei carregando, cheguei lá, 100%. Tem um outro evento que eu tô para ir ainda essa semana, antes de devolver o carro, no Aras Tuiuti. Que eu já vi lá, que lá tem evento de carro elétrico, enfim, tem carregador rápido, inclusive. Então aí sim, agora, se você vai fazer uma viagem maior, por exemplo, não consigo ir até Araraquara com essa bateria, provavelmente não. Mesmo com essa autonomia de mais de 400 km, mas eu teria um certo receio de querer andar muito com ele, porque o consumo vai mudando conforme a utilização. E você tem que ter um lugar para carregar, você entende? E lugar para carregar é um lugar fixo. As pessoas estão indo em eletroposto, muitas vezes está quebrado, tem 5 carros na fila. Essa é uma questão que eu já comentei em vídeo também, né? O ideal do carro elétrico, sempre, pessoal, você trabalha com isso, sempre as pessoas te perguntam, né? Família, amigo, tal, você teria um carro elétrico? Cara, como segundo ou terceiro carro, eu até teria para uso urbano. Fora isso, não. Para mim, o melhor tipo de carro que tem é o híbrido. Seja o convencional ou o plug-in. O plug-in também, lembrando que você tem que ter um lugar para carregar. Daí é ótimo, meu amigo, daí é tranquilo. Agora, o elétrico só, temos problemas aí, só de ter o elétrico como único carro, sabe? Realmente, eu não indico o elétrico como único carro. Como segundo, terceiro, enfim, quarto carro, ok. Mas é uma outra ideia, uma outra proposta de uso, sabe? A minha esposa, por exemplo, ela poderia ter, porque ela vai no laboratório, depois vai no consultório uma vez por semana, ou seja, tendo um carregador em casa,
podia pôr na casa dos meus sogros, sei lá, que tem uma casa um pouco maior, ok, entendeu? Agora, no meu prédio não tem carregador, entendeu? Tendo um carregador fixo, ok. E para uso urbano, ok. Agora, fora isso, as limitações do carro elétrico, elas são grandes, né? O Megane, de modo geral, eu gostei dele, eu achei ele um carro entre as opções de elétrico do mercado, gostei muito, dinâmica de condução, estilo, né? Toda a apresentação que eu fiz, eu acho que é um carro bem legal em termos de equipamento também. O que eu acho que pega nesse carro é o preço. Eu acho que os chineses estão vindo com preços muito competitivos e, no caso desses elétricos, como por exemplo esse aqui, que é um elétrico francês, um ajuste de preço seria sensacional, sabe? Um preço, tirar uns 50, 60 mil do preço para brigar com o Yuan Plus, por exemplo, é um carro que tem qualidades muito boas, esse aqui. Eu acho que o que falta é um preço realmente mais competitivo, sabe? Para poder realmente falar, pô, bacana, tamo aí na briga. Para mim é o principal. E o que faz, muitas vezes, esses carros acabarem aí perdendo, né, mercado, porque o cara olha, tem outras opções com preços mais baixos, né? Enfim, veremos o que acontece no mercado. É isso aí, pessoal, obrigado pela audiência. Tô aqui em São Roque agora. Grande abraço a todos, nos falamos. Tchau, tchau. Tá vendo? Dá para sentir um pouquinho aqui, né? Ele copia um pouco as regularidades do asfalto. Só isso, mas em estrada, cara, trecho sinuoso é muito bom. Obrigado, pessoal, grande abraço. Tchau, tchau.